A Grande Muralha da China é uma das 7 maravilhas do mundo. Ela é uma série de fortificações feitas de pedra, tijolo, terra compactada, madeira e outros vários materiais. Ela foi construída ao longo de uma linha que vai do leste até o oeste, através das fronteiras históricas do norte da China, para proteger os estados e impérios chineses contra as invasões de outros reinos e dos vários grupos nômades da região, principalmente os mongóis. E é dela que vamos falar hoje, a Grande Muralha da China. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Breno e sejam todos bem-vindos ao canal. Antes de começar, eu preciso da sua ajuda para construir aqui esse canal. Dá um like no vídeo, dá um joinha e se você ainda não é inscrito e gosta de curiosidades e coisas interessantes do mundo, já se inscreve e ativa o sininho de notificações para ser avisado aí quando sair vídeo novo por aqui. É só isso que eu te peço. Além do mais, tem muita coisa da hora por aqui, você não vai se arrepender. Você sabia que a Muralha da China, na verdade, são várias muralhas e não uma única e extensa muralha da China? É isso mesmo, são várias muralhas que foram construídas desde o século 7 a.C., que mais tarde foram unidas e se tornaram maiores e mais fortes. Ela também foi a construção mais demorada do mundo, com cerca de 2.000 anos de duração. Especialmente famosa é a muralha que foi construída entre 220 e 206 a.C. por Qin Shi Huang, que foi o primeiro imperador da China. Pouco dessa muralha permanece de pé nos dias atuais. Com o passar dos anos, a Grande Muralha da China foi reconstruída, mantida e melhorada. A maior parte do trecho que ainda existe é da dinastia Ming, que governou de 1368 até 1644. Olha só esse mapa da China. Essas linhas coloridas representam as várias muralhas da China. Cada cor dessa linha é referente a um império diferente de uma época diferente. Então dá pra ver que foram várias muralhas ao longo do tempo. Agora olha esse outro mapa. A linha vermelha é a muralha da China que está de pé hoje em dia e é considerada aí patrimônio da humanidade. E dá pra ver que ela não é contínua, tem seções que é a muralha falhada. Durante muito tempo, as pessoas acreditavam que a Muralha da China foi construída para proteger o Império Chinês contra as ameaças de invasões das tribos vizinhas. Só que, na verdade, o Império Qin não corria qualquer perigo em relação às tribos do norte quando a muralha começou a ser construída, porque o Império lá naquela época já era muito forte lá na região. Mas como o imperador pensava no futuro e na expansão do Império, a muralha seria uma defesa contra ataques futuros. A construção teve um custo muito alto de vidas humanas, e é por isso que ela é também o maior cemitério do mundo. Morreu muita gente na construção dela. Mesmo morrendo muitas pessoas, o imperador prosseguiu com a sua construção, o que parece um pouco excessivo para uma construção que não era uma necessidade imediata. Outra finalidade da Grande Muralha era o controle da fronteira, permitindo a imposição de direitos sobre as mercadorias transportadas ao longo da Rota da Seda e a regulamentação do comércio, e também o controle da migração no país. No total, a Muralha da China mede 21.196 quilômetros de extensão e aproximadamente 7 metros de altura e 7 metros de largura, mas isso é uma média. Tem lugar que é mais estreito, tem lugar que é mais largo do que isso. Essa medida leva em conta todas as paredes que foram alguma vez construídas, mesmo que mais da metade não esteja mais de pé. O que está de pé e que dá para caminhar por cima são só 8,8 mil quilômetros. Então, se você quiser fazer uma caminhada na Muralha da China, tem 8,8 mil quilômetros te esperando. Vai na fé. Por não se tratar de uma estrutura única, as características da Grande Muralha da China variam de acordo com a região em que os diferentes trechos estão construídos, devido às diferenças de materiais, condições de relevo, projeto, técnica de construção e também da situação militar vivida por cada dinastia. Os trechos da muralha apresentam muitas variações. Perto de Pequim, por exemplo, os muros foram construídos com blocos de pedra de calcário. Em outras regiões podem ser encontrados granito ou tijolo de barro. Nas regiões ocidentais aí de deserto, onde os materiais são mais escassos, porque tinha muita areia, os muros foram construídos principalmente de feixes de madeira. E esses trechos não eram tão fortes contra as partes de pedras, logicamente. Além dos muros, a muralha ainda tinha elementos como portas, torres de vigilância e fortes para o alojamento das tropas. A quantidade de torres é de cerca de 40 mil, tinha bastante torre. Elas permitiam observar a aproximação e a movimentação do inimigo. Os sentinelas que ficavam lá nas torres usavam um sistema de comunicação que usava bandeira colorida, sinais de fumaça e tiro, caso avistasse o inimigo, Daí eles usavam esses artifícios para comunicar uma torre com a outra e passar a mensagem adiante de que está acontecendo um ataque ali naquele momento.
Segundo a história, a ideia de construir a muralha da China pode ter nascido da obsessão de Qin Shi Huang pela segurança e da sua paixão por grandes projetos. Ele era um cara que gostava de construir coisas. Porém, pode ter havido razões mais sérias. A muralha seria um local conveniente para onde enviar os desordeiros e fazê-los trabalhar. Uma prisão em forma de trabalho escravo. Depois que a formação do Império pôs fim à guerra entre os estados, a construção da muralha serviu também para dar emprego aos milhares de soldados que ficaram sem trabalho. Só que diferente dos escravos que ficavam lá trabalhando até cair de fraqueza, os soldados trabalhavam normal, eram bem tratados, tinham salário, ia para casa no final do dia. Os prisioneiros não, tinha que trabalhar forçado e o chicote estralando no lombo. Além disso, logo que a muralha ficasse terminada, teria que ser colocados soldados em toda a sua extensão, garantindo que parte do exército seria mantida bem longe da capital, assim podendo proteger um território bem maior. As primeiras construções surgiram antes da unificação do Império, em 221 a.C. Depois de unir os 7 reinos em um único país, o imperador Qin Shi Huang da dinastia Qin começou a unificar a muralha, aproveitando aí as inúmeras fortificações construídas pelos reinos recentemente unidos, com aproximadamente 3.000 quilômetros de extensão naquela época e que foi ampliada nas dinastias seguintes. Com a morte do imperador Qin Shi Huang, começou na China um período meio tenebroso, cheio de agitações políticas, revoltas e tretas. Então nessa época aí, a construção da muralha ficou parada. Com a ascensão da dinastia Han ao poder por volta de 206 a.C., que veio depois da outra dinastia, né, que estava em treta, reiniciou aí o crescimento chinês e os trabalhos das muralhas aí voltaram. Voltou a construção da muralha, que foi sem parar até a chegada da dinastia Ming por volta do século 14 e 15, que foi quando aí ela adquiriu a aparência mais próxima do que é hoje. Outro ponto curioso é que cerca de 1 milhão de operários trabalharam na muralha e até 80% teriam falecido durante a sua construção, por causa aí da má alimentação, do frio, por causa de doenças também, né? Entre essas pessoas foram soldados, camponeses, prisioneiros. Por isso eu disse que lá é o maior cemitério. Isso sem contar as pessoas, né, que morreram nas batalhas, né? As batalhas que eram travadas na muralha. Mesmo sendo uma coisa muito grande, a magnitude da muralha não impediu os ataques dos mongóis, xianbeis e outros povos ali que ameaçaram o Império Chinês ao longo da sua história. Por volta do século XVI, a muralha da China perdeu essa função estratégica, vindo aí a ser abandonada a partir de 1664, com a expansão da China na direção norte, durante aí a dinastia Qing. Antes disso, a muralha ficava na fronteira, mas depois da expansão não faz muito sentido uma muralha no meio do próprio território. Por isso teve várias muralhas, né? Porque foram várias as expansões do Império. Pessoal, me conta aqui o que vocês acharam do vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, já dá aquele like caso tenha esquecido. É muito importante a sua interação aqui no canal. É isso que mantém um canal vivo e gerando vídeos para você assistir. Então se inscreve, ativa o sininho de notificações para ser avisado aí quando sair vídeo novo por aqui. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.